Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite para esta sessão. Queria também saudar de uma forma muito particular todos os presentes, mas muito em especial a professora Mariana e o Ricardo Marques. Aqui é próprio. E todos os alunos também uma palavra de saudação, e espero que o que eu vou tentar fazer seja um contributo mais ou menos válido para o vosso trabalho, o vosso pensamento sobre estas matérias. Vamos começar. Eu vou estar um bocadinho em imagem e depois vou passar para uns slides, portanto vou alternar entre a imagem, a conversa que vou tendo e alguns slides que vou passar. O tema de hoje vai prender-se de facto fundamentalmente sobre a questão da avaliação. Podemos ter imagem dos slides? Podemos ter imagem, Cláudio. Ok, estão a ver? É o Minho que põe a imagem, professor, que põe os slides. Somos nós que pomos. Exatamente. Somos nós que pomos a imagem. Avaliação das aprendizagens nas comunidades online e aquilo que me preocupou sobre este tema tem a ver fundamentalmente com o modo como nós encaramos a avaliação e como é que ela se pode realizar neste tipo de ambientes. Portanto, o que é que define uma comunidade é também uma questão central para mim, como se desenvolvem as comunidades em regime online, qual é o objeto da avaliação e como avaliar estas aprendizagens realizadas no ambiente virtual. Estão a gravar, não estão? Estas são as principais áreas de pensamento. Uma definição de comunidade. Neste momento estamos só a ver o slide, não é? Não. Okay. Eu estava aqui a falar com o meu técnico ao lado. Uma primeira definição de comunidade. Não temos o slide, professor. Não estão a ver? Não. Estamos a vê-lo assim? Esperem só um bocadinho então. Bom, enquanto me vê a mim não é mau. Nada mal, nada mal. Vamos continuando. Uma primeira definição de comunidade tem a ver com a ideia de redes, de interação, de participação e de partilha. E esse é o conceito fundamental. A comunidade define-se como uma convergência de interesses e essa convergência transforma-se ou permite o desenvolvimento de um sentido de partilha, de interação, que vai, de alguma forma, construir ou permitir a experiência de um grupo e, desse modo, a criação de um vínculo identitário e de uma experiência que eu chamaria uma experiência e um conjunto de narrativas que definem a identidade. Estão a ver agora? Ainda não, professor. Conseguem ver? Os slides não estão a entrar. Cláudio? Não estou a entrar. Não estou a entrar. Eles comandam lá, nós não temos nada com isso. Não é a FCCN aqui que pode comandar, tem que ser o Minho. Pois. Mas eles aqui estão muito bem, eu estou a vê-los. Os slides estão a entrar aqui, estão muito bem, não é? Cláudio, não sei se... Uma certa pena, não é? Não posso pôr, não temos nada a ver com. Aqui o nosso técnico diz-nos que não pode remediar nada aqui. Eu sei. Conseguimos fazer uma alternativa entre porque o sinal está a sair, está a dar entrada algo. Exatamente. É só mesmo fazer alternância. Viram o primeiro slide? Não. Ainda não vimos nenhum. Viram um? Vou só. Pois, não sei. Não. Vamos continuando. Eu vou vendo os slides. Professor, professor, se fosse possível, depois enviava-me por e-mail para nós podermos colocar na plataforma. Aliás, esta apresentação está no YouTube também, no SlideShare, de maneira que é possível conseguir vê-la. De alguma forma, o que me interessava reforçar aqui como ideia, e vamos continuando a conversar sobre isto, é que a construção da comunidade na web tem
como eu referi há momentos, tem um sentido muito forte de partilha de experiências e de narrativas. Portanto, isto é o ponto central da construção da identidade da comunidade. Um outro aspecto que seria interessante salientar é que o sentido de partilha que existe, ou que dá forma a uma comunidade, caracteriza aquilo que eu chamaria a imersão social e cognitiva dos membros dessa mesma comunidade. Isto tem principalmente porque esta imersão social e cognitiva representa ou constitui a capacidade dos membros da comunidade procurarem informação e alimentarem as suas próprias redes de conhecimento. Isso é um aspecto curioso, quer dizer, agora conseguem ver ou ainda não? Ainda não. Não? Mas como o professor diz, estamos a vê-lo assim e a ouvi-lo e está a ser ótimo. Portanto, o que é que temos como palavras-chave? Temos partilha de experiências e narrativas, temos imersão social e cognitiva e temos, por último não, no meio desta sequência, tenho muita pena de não ver a imagem que é muito interessante, que é a capa de um livro muito curioso que se chama A Vida Social da Informação, de João Cecílio Brão, mas temos, retirando deste livro, uma ideia-chave, que é a de que a aprendizagem é fundamentalmente um processo social. E é social na medida em que implica os membros neste conjunto, ou neste grupo, para a construção da aprendizagem. Isto é uma expressão da partilha, uma expressão do envolvimento, uma expressão da constituição daquilo que o Etienne Wenger chama a comunidade. A comunidade o que é, senão um grupo de pessoas que partilham um objetivo, uma paixão, um sentido, um interesse para fazerem, portanto, essa atividade ou para desenvolverem essa atividade em conjunto. Portanto, uma comunidade tem uma interação regular. Os seus membros caracterizam-se por uma interação regular. Daí até chegarmos à avaliação vai um percurso razoavelmente lento, porque o que me vai interessar avaliar é a forma como esta comunidade se desenvolve, como aprende, mas para isto acontecer tem que haver também algum outro tipo de linhas de desenvolvimento da comunidade. Uma delas chamamos nós estão-me a ver a mim? Sim, sim. É uma pergunta que me vão fazer. Estão-me a ver a mim? Pronto. Tá. Voltando com estas interferências técnicas, mas voltando à questão, temos intencionalidade, temos objetivos e temos atividades. São três linhas que vão, de alguma forma, caracterizar o percurso de aprendizagem da comunidade. E é isto que diz que uma comunidade, ou que esta comunidade de aprendizagem é diferente das outras organizações que estão em rede. Há imensas organizações. O Facebook é uma organização em rede, uma comunidade também, eventualmente. Ora, não é obrigatoriamente uma comunidade de aprendizagem. Pode ser intencionalmente, ou não, informalmente, ou formalmente, se assim o quisermos, mas não é obrigatoriamente. Portanto, a questão da intencionalidade, dos objetivos e das atividades são fundamentais para definir e caracterizar uma comunidade, ou este tipo de comunidade de aprendizagem, das restantes comunidades. Por outro lado, poderíamos falar da teoria da atividade de Engström para pensarmos ou analisarmos as práticas sociais em termos de processos organizados, mas fundamentalmente para percebermos que uma comunidade deste tipo tem uma atividade organizacional forte e tem, portanto, um conjunto de relações entre os seus atores que é extremamente forte, é intencional
e caracteriza e demarca das restantes comunidades. Vamos olhar ainda para um outro termo que eu gostaria de utilizar aqui, que é o termo mediação. Que relacionamento é que se passa, ou como é processado o relacionamento entre os atores ou a rede que constitui a comunidade? Por relacionamento, entendemos um processo particular de interação, mas esta interação pode corresponder a uma mediação que é realizada através da linguagem, através de recursos culturais, através das narrativas, através de modelos conceptuais, através de aquilo que eu chamaria as redes de conhecimento que se vão desenvolvendo. Ora bem, portanto, temos uma mediação que é realizada entre pares e que expõe as representações dos membros da rede. E, fundamentalmente, o que estamos a desenvolver é um processo de trabalho colaborativo a partir desta mediação entre pares. Por isso é que uma comunidade é ou pode ser uma comunidade ou um grupo de trabalho colaborativo. E não propriamente aquilo que chamaremos um grupo de trabalho cooperativo, que é diferente. Essa é a grande diferença entre cooperação e colaboração. Cooperação é externa ao grupo, depende de uma definição externa ao grupo, em que é proposto ao grupo que trabalhe em conjunto para um dado objetivo, ao passo que no modelo colaborativo que nós temos é a identificação dentro do grupo dos objetivos, atividades e linhas de desenvolvimento. E o que temos é um trabalho conjunto, sim, para um objetivo que é definido internamente. Esta é a diferença entre cooperação e colaboração. Mas a construção disto leva-nos para um processo extremamente forte, em que talvez seja mais importante a capacidade desse mesmo grupo de definir os seus interesses, objetivos, e deste modo ser também capaz de ter uma motivação forte. Por outro lado, ser também capaz de desenvolver um processo de inovação dentro da própria rede. Este é outro aspecto, talvez, a considerar. Portanto, aprender em rede, e é disso que se trata, consiste em estabelecer uma rede ou uma teia de relações entre conteúdos, contextos, espaços formais e informais, entre o individual e o coletivo, aquilo que vai ser ou dar forma à comunidade, construindo ou desenvolvendo uma experiência colaborativa de mediação social e cognitiva. São as duas dimensões que vão permitir ou ser o suporte para a construção do conhecimento em rede. Ora bem, chegamos ao ponto central da questão. O que é que eu vou avaliar e o que é que eu quero avaliar? Qual é o objeto da avaliação? Temos duas leituras. Eu olho para a avaliação como a medida do conhecimento, um sistema de medição só, ou olho para a avaliação como um apoio ao desenvolvimento do conhecimento. Porque até agora o que aconteceu com a comunidade é que observamos no seu percurso de desenvolvimento existem diferentes momentos em que a comunidade passa necessariamente pela regulação dos seus próprios processos de desenvolvimento. Se não o fizer, ela desagrega-se. Se calhar está aí a chave da avaliação, que é olhar para o próprio processo de sustentabilidade da comunidade através da avaliação que ela terá de fazer dos seus próprios momentos. Isto é, se eu colocar a questão de outra forma, como é que eu vou avaliar as aprendizagens realizadas online? Porque é a aprendizagem que constitui o objeto, que é a natureza e o sentido desta comunidade. E se assim é, se por outro lado eu entendo que a avaliação é um meio de sustentabilidade, é esta aprendizagem que eu tenho que utilizar como um meio de sustentabilidade da própria comunidade.
Portanto, se calhar o que me interessa é olhar para a avaliação como um processo de endaimamento social e cognitivo orientado para o desenvolvimento da aprendizagem. Endaimamento social e cognitivo é mesmo isso. E a metáfora é exatamente a dos andaimes que estão no edifício. Enquanto o edifício não estiver pronto, eu tenho uma estrutura externa, que é um esqueleto externo, de alguma forma, que apoia ou permite a construção desse edifício. Isso é o mesmo que se passa com a aprendizagem. Enquanto ela não constituir uma representação internalizada e autónoma ou sustentável no indivíduo, no sistema de conhecimento ou de representação do indivíduo, eu preciso de um endaimamento. Portanto, o que é que eu vou avaliar? Contextos de aprendizagem que se desenvolvem no âmbito da rede. Quando? Quando a avaliação contribui para o desenvolvimento da autonomia dos percursos das aprendizagens, dos sujeitos que constituem ou integram essa mesma rede. Como? É a grande pergunta. Como é que eu vou fazer? Através de um modelo de intervenção formativa. Seria, ou que é orientado para a atividade individual e coletiva, para a atividade da comunidade. A avaliação não está num plano de certificação, mas está num plano de formação. Porquê? Porque tudo isto contribui para a autorregulação e a sustentabilidade da própria comunidade. Basicamente, isto era aquilo que eu gostaria de apresentar. Portanto, o que nós temos é, quando falamos da avaliação online neste contexto, o que é que vamos avaliar, quando avaliamos, como avaliamos e porquê é que vamos avaliar. E o que eu gostaria de salientar é que nesta abordagem o que nós temos é um princípio de desenvolvimento da sustentabilidade do grupo. E temos também um princípio de avaliação que funciona como meio de formação. A avaliação é formativa. Podemos falar, inclusive, do modelo de avaliação formativa alternativa, como é uma corrente. Por exemplo, temos autores como Scriven, um dos principais autores que propôs este modelo. Temos no plano nacional, por exemplo, o Fernandes, que tem vindo a trabalhar nesta área, mas, para além disso, parece que é determinante pensar que a avaliação é um instrumento de suporte da própria comunidade. Portanto, temos uma intencionalidade, objetivos, um percurso, uma história e uma identidade que caracteriza a comunidade, mas nada disso fará sentido se a própria comunidade não desenvolver mecanismos de avaliação interna. Mas esses mecanismos de avaliação interna, mais do que uma simples autorregulação de procedimentos, constituem a forma de suporte ou vida ou sustentabilidade do próprio grupo, na medida em que se transformam em mecanismos de construção do próprio conhecimento, de validação interpares do próprio conhecimento, ou das narrativas da comunidade. Basicamente era isto que eu queria expor. Acho que falei mais ou menos durante uns 20 minutos. Penso que é o suficiente, mais do que isto é muito tempo. Tenho pena de não terem conseguido ver as imagens que aqui estavam, teriam dado um outro colorido a esta intervenção, mas foi o possível. Fica assim, fica gravada a voz. Estes slides estão disponíveis no SlideShare, de qualquer maneira. E eu poderei mesmo assim mandar esta versão para a Maria, está bem? Muito obrigada. Não sei se me querem. Está bem, obrigado. Temos já uma questão, mas antes de passarmos às questões, gostaria de agradecer ao professor
como sempre, brilhante, com muita reflexão sobre um processo que é tão importante como é este agora do e-learning para o ensino superior e perfeitamente adequado naquilo que nós estamos a tentar criar como modelo para um eventual suporte de e-learning. Passava então a palavra a Santarém, já vi que tem uma questão, eu também depois gostava de colocar outra ao professor, mas se calhar vamos começar pela professora Maria Emília, que está aqui ao pé de mim e que gostava também de intervir. É muito simples. Eu gostava que me explicasse o papel da componente emocional. É fundamental para a criação de laços na comunidade. Claro. É um dos primeiros aspectos. Depois, não sei exatamente qual é a perspectiva que queria tratar. Não, é que falou em cognição, associando... Falei em imersão social, falei na dimensão social e cognitiva da aprendizagem. E eu punha o problema da aprendizagem até emocional. E da inteligência emocional. Sim, esses caminhos. Eu veria também, era capaz de acrescentar, nesta perspectiva, era capaz mesmo de colocar a questão em termos de aprendizagem social, de imersão social, cognitiva e de estender ao plano do emocional na medida em que a construção relacional é fundamental. A comunidade vive de um modelo relacional. Nesse sentido, nós não podemos afastar o plano da emoção. Não podemos falar o plano a diferença da percepção entre indivíduos e o estado emocional ou de sensação que vai caracterizar cada uma das representações que cada um de nós tem do mundo. Ora, todos nós sabemos que as representações são diferenciadas. O meu ponto de vista é sempre diferente do meu outro interlocutor. E a tentativa de mediar esses pontos de vista é filtrada emocionalmente. Sim. Portanto, temos que considerar ou integrar no plano da comunidade a dimensão da emoção, da inteligência emocional, dos filtros emocionais. Eu falaria mesmo de filtros. Se calhar é uma falta de dinheiro. Eu devia ter acrescentado há pouco, o plano, no plano social, por exemplo, quando eu disse que a aprendizagem é social, mas ao mesmo tempo em que ela é social, há também um conjunto de filtros emocionais. Pois é. Que são fundamentais e que determinam a qualidade e o modelo e a dimensão, fundamentalmente, e a profundidade das aprendizagens. Muito obrigada. Tá. Faz alguma pergunta, Fernanda? Não. Muito bem, obrigadíssima, professor. Passamos a Santarém. Walter, estava com o dedo no ar. Haviam duas questões. Uma era sobre qual o link do SlideShare, porque ou o tema do SlideShare, as tags, porque já andamos a procura e não conseguimos encontrar. Se fosse possível, também quando fosse enviado o e-mail para a professora Maria, enviar também o link, agradecíamos. E a outra questão era a Conceição. Era a hipótese de o professor poder oportunamente responder a questões de alunos que, entretanto, visualizem o vídeo. Não percebi. Que não puderam estar presentes. Portanto, há alunos que não puderam estar aqui presentes a assistir à videoconferência e então perguntam se depois poderão colocar questões se o professor responde em tempo. Claro. Olha, a primeira coisa, para o link do SlideShare, isto está em Paulo Dias. E o tema é avaliação das aprendizagens nas comunidades online.
uma perspectiva formativa. Tem que fazer a pesquisa por aí. Sim. Depois, quanto às perguntas, claro, estou disponível, podem enviar-me por e-mail, podem fazer as perguntas que entenderem por e-mail. O meu e-mail? Sim, podemos disponibilizar em outro e-mail. O meu e-mail é paulodias, @IE, Instituto de Educação, .uminho.pt. Obrigado. Professor, estamos já com 5 semanas de e-learning neste mestrado de Educação e Comunicação Multimédia e o formato que nós adaptámos foi aquele que eu estudei na Universidade da Unesco. Cada tema, por exemplo, o tema em que a professora Fernanda Botelho esteve como nossa professora especialista, tem algum corpus em comum. Tem um learning, uma zona onde eu coloco uma introdução, os objetivos, as competências, bibliografia, atividades, e tem sempre um modelo comum que posteriormente será avaliado. E esse modelo é o seguinte: os estudantes têm que responder a uma questão no Discussion Forum. Eu coloco uma questão sobre o assunto dessa semana e os estudantes utilizam a metodologia do peer-to-peer e, portanto, um responde à discussão e os outros podem avaliar aquilo que o post dos colegas. Todos eles têm que avaliar 3 posts em relação à discussão. Depois têm um diário de bordo, que no final da semana, onde revelam tudo aquilo que aprenderam e publicam online, e também têm que alimentar um glossário, que depois será o glossário de Educação e Comunicação Multimédia, com todos os termos novos que vão aprendendo ao longo das unidades, e têm também na parte final de construir um trabalho específico sobre a unidade em curso. Professor, em relação à avaliação, tem várias rúbricas, não é? Toda a avaliação é disposta segundo as competências que são pedidas aos estudantes que frequentam o mestrado e especificamente depois com a articulação do mestrado em Educação e Comunicação Multimédia. Portanto, com base nestas competências, chegamos aqui a algumas percentagens a nível da avaliação. Portanto, a avaliação é feita através da discussão, do Learning Journal, do glossário e do trabalho. Mas especificamente em relação ao grupo de discussão, e eu esta metodologia fui aluna da Universidade da Unesco e, portanto, sentia, não é? Da ONU, e então percebi que quando nós já tínhamos uma comunidade de amigos, porque de facto nós éramos 20 estudantes, comecei a reparar que as pessoas não avaliavam muito pela competência que o colega publicou, mas sim por relações de amizade. O que levou aos professores da ONU a terem que afinar depois as notas no final, depois de cada estudante dar a sua avaliação ao colega. Em Santarém, e com a realidade do mestrado, notamos o mesmo tal e qual. A primeira semana, quando eles ainda estavam naquela semana da imersão, creio que a avaliação correu bem e foi justa, mas tenho vindo a notar que este peer-to-peer teaching
em que os estudantes podem avaliar os seus próprios colegas, cada vez mais tem sido um complô, entre aspas, de base de amizades. E isto tem-me preocupado. O que é que nós remediámos em Santarém e como é que eu vi que me remediaram quando eu era aluna da ONU? Que o professor, neste caso o tutor, via com muita atenção se realmente estavam a corresponder às competências que eram pedidas para responder àquele grupo de discussão. Mas creio eu que a nível de inovação é um formato muito interessante e que eu acredito imenso nele, mas na prática, e quando passamos para utilizar este instrumento na prática, eu vejo que ela não corre tão bem como eu esperaria, esta metodologia. Não sei se o professor, nas suas inúmeras atividades no domínio do e-learning, alguma vez trabalhou este formato do peer-to-peer e se me dá outras ideias. Ou se concorda com esta... Exatamente as mesmas coisas, não é? Exatamente a mesma coisa. Tem que passar exatamente pelos mesmos problemas e penso que quando estamos a atribuir a responsabilidade da avaliação aos atores, aos alunos, isso tem que ser feito num sentido de autonomia, de crescimento, de autorregulação, e não propriamente num sentido, como há pouco referiu, em que eu vou ter um grupo contra o A contra o grupo B dentro da mesma comunidade. Isso não pode existir. Ou há uma capaz de garantir essa autonomia e essa independência, ou de facto não faz sentido. Aí então teremos de ter outro tipo de indicadores de avaliação. Se o modelo, porque afinal de contas aquilo que estava a revelar é que é usado um fórum, é usado não sei o que mais, são usados uma série de instrumentos de comunicação, de colocação, de mediação, inclusive, mas a parte final da avaliação acaba por funcionar numa perspectiva que, em termos finais, acaba por ser perfeitamente tradicional. O meu grupo defende-se do outro grupo. Ora, isso não existe, não pode existir. Nesse momento, eu aconselho que se faça uma avaliação o mais tradicional possível, porque não tem uma comunidade. Não faz sentido. Se dentro do grupo de aprendizagem vai identificar subgrupos A, B, C que se defendem através de diferentes modelos de avaliação ou de diferentes níveis de avaliação que vão realizando aos outros membros, deixa de fazer sentido falarmos em abordagem formativa, deixa de fazer sentido falarmos em autorregulação, deixa de fazer sentido falarmos em autonomia ou deixa de fazer sentido falarmos em sustentabilidade. E aí o curso é o mais tradicional possível. Parece que teremos de voltar a modelos de certificação. Não era disso que estávamos a tratar no início. Não era esse o objetivo dessa comunidade. Portanto, o que aconteceu é que houve um desvio da comunidade, ela deixou-se de constituir como tal e passou a ser um aglomerado de pessoas que, eventualmente, por qualquer razão, estão juntas naquele momento. Mas não é, de modo nenhum, uma comunidade. Não atua como uma comunidade. E, aliás, como referia há bocado a professora Maria Marques, a questão emocional, que pode ser um elo ou uma das estruturas de ligação do grupo, deixa de funcionar. E, como tal, não há qualquer sentido, qualquer partilha, qualquer envolvimento, não há identidade sequer. Portanto, o que é que eu veria? Uma situação dessas que era preciso repensar a comunidade, ou o grupo.
a forma como ele está organizado. Provavelmente era necessário reforçar as estruturas da organização do grupo para haver um sentido de responsabilidade para os membros desse grupo terem a noção da responsabilidade do que estão a fazer. Portanto, o trabalho é noutra dimensão. Aqui não é necessário estar a avaliar, ou antes já estão a avaliar, e a avaliação serviu para perceber que ainda não existe unidade. Portanto, e o esforço deve ser desenvolvido no outro sentido, que é na construção dos laços, dos elos e das interações que vão permitir a construção de uma identidade conjunta. Uma comunidade tem uma identidade, tem uma história. Enquanto não tiver isso, não é uma comunidade. É que o problema no espaço online é que nós não definimos a comunidade pelo laço territorial. E como não temos o laço territorial, só podemos ter o outro laço, que é o laço relacional, que é o laço das relações. Portanto, o laço da interação, é o laço da partilha da narrativa, da história, do que eu vou construir em conjunto. Portanto, esta é a natureza do grupo virtual, que se contrapõe ao grupo presencial, que não tem que fazer esforço nenhum, basta estar no mesmo território, basta partilhar o mesmo território para ter algo em comum imediatamente. Ao passo que no virtual, nós não temos nada em comum, só temos quando construímos a rede relacional. Professor, brilhante. O facto de eu me inscrever no Facebook não me transforma em membro do grupo. Claro. O facto de eu me inscrever noutra rede social como o Orkut, o Wi-Fi, ou qualquer outra, não me transforma obrigatoriamente num membro daquela rede. Eu inscrevo-me, mais nada. Mas isso não quer dizer que eu seja membro da rede. Eu só sou a partir do momento que partilhar com os outros membros alguma coisa de concreto. Professor, mas é Muitas vezes esquecemos disso. Sim. Muitas vezes esquecemos disso. E achamos que estamos a construir unidades, etc. Não construímos nada, absolutamente nada. Não estamos a fazer nada. Ao passo que numa sala de aula, numa escola, eu já cá, numa sala de aula, numa escola, eu tenho uma turma, por definição, porque aquele agrupamento chama-se turma. Se eu passar para o espaço virtual, aquela turma não existe. Professor, a marca territorial é muito importante e a perda da marca territorial tem que ser contraposta com um reforço muito grande do plano da relação. Professor, não deixa de ser curioso tudo aquilo que me está a dizer e de eu lhe poder revelar que ao longo da discussão que os estudantes promovem, eles dizem mesmo que têm aprendido imenso uns com os outros. Portanto, temos aqui uma situação muito paradoxal, não é? Porque, por um lado, eles discutem com os colegas coisas que encontraram, outros caminhos, partilham isso com os colegas e é muitíssimo valorizado nos seus discursos. Por outro, quando vão avaliar, noto esta afinidade, digamos assim, de grupo. Portanto, temos aqui uma situação para eu ter que refletir, não é? Pois, porque o que é que acontece no primeiro caso? O plano social da aprendizagem, o plano da mediação social também da aprendizagem, que é fundamental. Agora, eu acho que não devíamos separar a avaliação daquilo que é uma prática de construção. Se a avaliação tem uma função de andaimamento e é formativa, ela tem que estar absolutamente ligada ao plano da formação. Portanto, o que me parece aí é que criar um momento completamente separado para avaliar tem a herança tradicional da avaliação certificativa. Portanto, a proposta aqui é outra, é muito complexa. Temos uma implementação que é partir para uma abordagem em que a avaliação é absolutamente formativa e está associada à própria construção da representação de conhecimento no sujeito.
ou no grupo. Portanto, eu não vou avaliar numa escala de 0 a 20, nem me interessa. Eu vou avaliar a autonomia do percurso de aprendizagem. Eu vou avaliar a capacidade de utilizar o conhecimento. O que é que eu vou avaliar é a transferência de conhecimento para uma nova situação. Portanto, mas isto é avaliar de forma absolutamente contrária àquilo que eventualmente poderá querer dizer um grupo avalia o desempenho do outro depois de ter sido concluída uma tarefa, num cenário que é absolutamente ou quase tradicional de avaliação certificativa final de processos. Portanto, a minha proposta era trazer a avaliação para o interior do processo e não a avaliação como uma forma de olhar o processo no seu todo, mas já depois de concluído. Portanto, e não sendo eu um especialista em avaliação, porque não sou, isto é um assunto que me preocupa, eu acho que o ponto fundamental é a construção do percurso de aprendizagem. E o importante na avaliação é o seu contributo para esse percurso. E repare, quanto maior for a minha leitura do percurso de aprendizagem, o meu e dos meus pares, maior será a capacidade de regularmos esse mesmo percurso. Regular no sentido da sua boa conclusão ou do seu bom desenvolvimento. Portanto, a ideia de avaliação está ligada a uma ideia de construção ou de autonomia na construção de um percurso individual e coletivo. A ideia de avaliação está no comentário que é feito à síntese que é publicada no fórum. A avaliação é feita pelo comentário. Não é feita numa escala de 0 a 20, nem numa outra qualquer escala qualitativa. A avaliação é o comentário que é colocado pelo membro do outro grupo ou do mesmo grupo que, entretanto, teve uma nova ideia que está a contribuir para o desenvolvimento da representação daquele grupo sobre aquela matéria. E, de facto, quando os alunos dizem aprendemos muito em conjunto, o que eles estão a expressar é a importância da rede de relações que permitiu a expansão da representação individual para o plano do coletivo. Isso é que é importante. E isso é que é avaliar o percurso de aprendizagem. Eu penso que, por último, isto é dar forma à sustentabilidade do grupo. A sustentabilidade não está na liderança, exatamente, que é uma das competências muito particulares dos ambientes online. Portanto, se falássemos de skills, esse é um aspecto muito, muito particular e muito importante. A liderança. A liderança do grupo. Como é que se faz uma liderança? Curiosamente, no ambiente online, tal como há pouco eu referi, não há um traço territorial. Aqui também a liderança não é feita automaticamente pela figura do professor ou do tutor ou outro personagem deste género. Não. A liderança é feita por quem modera. Mas por vezes temos que reparar que quem modera é quem consegue gerir o discurso ou gerir a construção. Isto é, quem define o processo naquele momento. Eu tenho uma metáfora para isto que é um bocado estranha, mas é curiosa. E se me permitirem, vou passá-la e acho que vou acabar por aqui, porque já está a ser uma conversa muito longa, não é? Mas a moderação tem a ver com um processo muito curioso que ocorre no desporto. Por exemplo, imaginemos uma equipa de futebol. A equipa de futebol tem um líder, que é o capitão da equipa, não é? É formal. Mas quem é que lidera de facto a jogada? É quem leva a bola. Há um objetivo comum, claro, que é partilhado por todos os membros da equipa, que é colocar a bola na baliza do adversário. Mas quem é o líder desta equipa é quem está a construir a jogada e leva a bola através de um conjunto de passes e momentos ao longo do campo. Mas, curiosamente,
esse líder chega a um dado momento e passa a bola para outro líder, ou antes passa a bola para outro jogador, que a partir desse momento passa a ser outro líder. E temos aquilo que se chama uma liderança partilhada entre os membros. E não deixa de haver organização na equipa, não deixa de haver sustentabilidade na equipa, e a sustentabilidade é feita pela avaliação do momento, do percurso, da jogada, e é esta metáfora que deveríamos transportar para o plano da comunidade. A liderança não tem que estar já obrigatoriamente só numa pessoa, que é um moderador tradicional ou o tutor. A liderança é feita por quem publica no fórum. No momento em que publica, está a liderar. No momento em que elabora uma resposta, está a liderar. Mas está a contribuir também para o desenvolvimento da avaliação formativa deste grupo. Portanto, quer aquilo que entendemos por avaliação, quer aquilo que entendemos por liderança, estão num território completamente oposto àquilo que pensávamos. O território real dá-nos uma perspectiva, uma leitura que é absolutamente diversa desta que temos que utilizar no espaço virtual. Esta é a minha visão sobre estas questões. E são fantásticas, professor. Professor, diga-me só mais uma coisa. Tive o gosto de ouvi-lo na quinta-feira passada, só que o auditório era enorme e não tinha as melhores das acústicas. Portanto, o professor partilhou connosco alguns autores de referência no domínio do e-learning que não consegui ouvir. Pedi-lhe se importava de... Falei de Terry Anderson, por acaso temos aqui. Falei do John Seely Brown, por causa das redes. O John Seely Brown é muito interessante com um livro que ele tem que se chama The Social Life of Information, que é a dimensão, a vida social da informação. Falei do Jorge Siemens por causa do conectivismo. Falei do Stephen Down também, por causa também da Web 2.0, da nova dimensão que depois é aplicada ao e-learning 2.0. Quando se fala de Web 2.0, fala-se de e-learning 2.0. O Stephen Down tem feito uma longa e interessante reflexão sobre aquilo que poderá ser um e-learning 2.0. Por extensão ao conceito do Web 2.0. Eu chamei a atenção, eu lembro de ter falado, no outro dia falei da relação entre educação à distância e e-learning e do cuidado que devíamos ter em ligar estas dimensões e perceber a continuidade que existe. Professor, para terminar, seria pedir-lhe muito que explicasse bem essa extensão aos estudantes que nos estão a ver no auditório de Santarém, que me parece fundamental. 3 minutos. Quando é assim é pior. É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que a maneira mais fácil para pensar nisto é olharem para a Web 2.0 como uma web de produtores e olharem para o e-learning 2.0 como um e-learning também de produtores. De atores, produtores naturalmente. Mais alguma questão que queira colocar, Santarém? Estão esclarecidíssimos. Que bom! Não, eles depois mandam-me um mail. Sempre com boa saída. É muito difícil falar assim, enquanto não houver algo para... É muito difícil falar com uma câmera, é muito difícil falar de maneira que eu percebo-os perfeitamente. Muito bem, damos então por terminada mais uma videoconferência no âmbito do nosso projeto conjunto do E-Raízes Redes.
Agradeço muito à professora Maria Emília ter vindo. E com o maior interesse. Mas, como a professora diz, foi com o maior interesse e assim que soube que era o professor Paulo Dias, fez questão de estar presente hoje também aqui em Lisboa. Agradeço também à colega Fernanda Botelho, a última colaboradora deste projeto também, uma especialista na área das metodologias e que nos tem ajudado também muito a nível do mestrado. Aos senhores mestrandos de Santarém, obrigada por estarem presentes e obrigada por perceberem estas importâncias das nossas segundas-feiras. À FCCM e ao técnico superior Cláudio, que anda por aí, muito obrigada por estarmos neste espaço fantástico. Dina, muito obrigada pela mediação, utilizando aqui um termo do professor, pela mediação que tem estabelecido entre o projeto e a FCCN e as videoconferências. Luís Martins, obrigado também, Santarém. E por último, agradecer imenso ao professor Paulo Dias. Tenho consciência do que é a sua vida, porque mais ou menos tenho de segui-lo, portanto sei que anda de norte a sul do país. Obrigada pela sua sabedoria, professor, e sobretudo muito obrigada pela sua partilha e pela forma generosa com que diz que sim a estes projetos que são tão pequenos, ao pé dos seus projetos. Portanto, muito obrigada, professor. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado também, técnico de Braga. Obrigado. Obrigado. Prof. Agora vão trabalhar. Até breve, até breve. Até hoje.